agir como as mulheres do mundo, que praticam as obras da carne. Quanta crueldade tem no mundo, quantas falas tem no mundo, cruéis, ásperas, rudes. Nós podemos buscar gentileza, nós podemos buscar mansidão, alegria, nós podemos buscar e praticar essas partes do fruto do Espírito. Nós podemos praticar. E ao colocar ele em prática, nós vamos a cada dia nos aproximando mais do Senhor. Cada vez que nós vamos colocando em prática, mais nós vamos nos aproximando do Senhor. Nós estamos falando aqui a respeito das festas que nós aprendemos com o irmão, por exemplo, ou no dia de ontem, tão sabiamente o irmão trouxe a palavra. E aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 28, fala a respeito de festança desregrada, para nós não estarmos nessas festas desregradas, que nós podemos buscar, sim, praticar as festas do Senhor, porque, na verdade, as festas não são só judaicas, elas são festas santas do Senhor, e Ele instituiu, né, essa prática. E nós podemos, a cada dia, além de, por exemplo, praticar as festas, que eu tenho buscado aqui, eu tenho praticado esses estudos, tem uma igreja que vai comemorar agora, domingo, essa festa, e eu conversei com o apóstolo de lá, para ele me passar o conhecimento que ele tem, né, assim, sobre estudos ou livros, e ele disse que ia procurar nos estudos dele a respeito e me passar também, para a gente poder ter uma amplitude, assim, de visão a respeito desse assunto, né? E aqui, em Levítico 24, fala a respeito do incidente da blasfêmia, que, na verdade, deve ser um incidente na nossa vida, né? Porque nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, e o pecado agora na nossa vida, ele deve ser um acidente, né? Deve ser algo assim, não que nós queremos praticar, deve ser algo que, sem querer, nós venhamos fazer sem querer. Isso também é uma prática que nós podemos desenvolver. E ao praticar os frutos do Espírito na nossa vida, nós vamos observando no que nós temos, o que nós temos feito de errado, o que nós devemos praticar. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas. Nós somos pecadores e nós praticamos o erro. Mas nós precisamos rapidamente corrigir rápido. Errar, sim, em muitas coisas. Nós podemos errar, mas consertar rapidamente aquilo. E avançar. Olhar, observar. A gente vê que a gente está fazendo errado. Tá. Voltar lá, consertar. E ir avançando. E assim nós vamos avançando e praticando. Aqui fala que a origem do conflito, o início da disputa entre o filho de uma israelita e um egípcio, na parte A. Na parte B, fala a respeito da blasfêmia e da captura. Isso é do 24, do 10 ao 23, né? Deixa eu retornar aqui. Do 1 ao 9, fala a instrução sobre as lâmpadas, depois o azeite de oliva puro, na parte B. Na parte C, fala o papel de Arão, e na parte D, o candelabro de ouro puro. Então fala assim, o mandamento divino para o uso contínuo do azeite puro nas lâmpadas, a ênfase na qualidade do azeite para a iluminação, a responsabilidade de Arão na manutenção das lâmpadas e a descrição do candelabro onde as lâmpadas seriam acesas. Os pães da proposição, que era a preparação e o arranjo dos 12 pães na mesa sagrada, o uso do incenso puro como oferta memorial, a renovação dos pães e incenso a cada sábado. Eu não sei se os irmãos já tiveram acesso a como é a comemoração das festas. Em uma delas, em específico, tem o acender das lâmpadas. Então, ali, cada lâmpada que é acendida tem um ritual e tem um significado. E este livro de Levítico não é à toa que ele é o primeiro ensinado às crianças,
né? Quando ele vem e eles ensinam este livro para as crianças, aqui tem todo o detalhamento de todas as coisas que vão acontecendo. A gente vê lá os pães da proposição, eles são uma representatividade da palavra, né? É o Senhor que trouxe as 12 tribos, que elas são representadas ali na mesa, como que o Senhor querendo falar que a presença dele é constante, ele tem o pão para as nossas vidas, ele tem o sustento para as nossas vidas todo dia, e isso deve ser renovado. Como a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, se nós lermos, se nós tivéssemos só uma página da Bíblia, como em alguns países é proibida a leitura da palavra e a entrada da palavra, eu já ouvi testemunhos de muitas pessoas que dizem que eles tinham somente um pedaço, né, da palavra, e ali era escondido e é proibida a leitura da palavra ali. E se nós tivéssemos somente uma página da Bíblia, uma página da palavra, e nós lêssemos somente esta página a vida toda, ela ia se renovar. Todo dia ela ia se renovar. Então esta é o pão, né, do Senhor. Quando na palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, da leitura, da meditação e da prática desta palavra. E muitos irmãos brincavam, né? Eu me lembro, quando eu era criança, eu ouvia as palavras, quando eu era adolescente, que eles queriam que a página que coubesse a eles, que não fosse uma genealogia. E na própria palavra diz, né, que nós não devemos nos ater a discussões a respeito de genealogias. Então, a palavra do Senhor, ela ensina tudo. Tudo ela ensina, ela é o manual de Deus para as nossas vidas. Mas não basta nós lermos, nós estudarmos e não praticarmos. Então, nós precisamos praticar. E as festas sagradas do Senhor, quando nós nos aprofundamos nela, é o que os próximos estudos que eu quero fazer é a respeito disso. E eu não sei o que cada um aqui quer estudar, quer falar, quer buscar mais do Senhor, mas a prática da palavra é algo que nós devemos colocar ali como lembrete, anotar, para que a gente venha fazer. O que exatamente de cada capítulo, o que exatamente de cada palavra nós devemos praticar. E o que me chamou bastante a respeito neste capítulo foi a respeito da blasfêmia, né? A murmuração, o blasfemar, o ir contra o Senhor em algumas coisas. E aqui do capítulo 10 ao 23, fala aqui, que eu estava lendo anteriormente, a origem do conflito, que é o início da disputa entre o filho de uma israelita e um egípcio. Depois, blasfêmia e captura, que é o ato de blasfêmia e a prisão do infrator, do rapaz. A instrução divina a Moisés, a parte C, Deus orienta Moisés sobre o tratamento do blasfemo. Depois, a lei de talião, que era o estabelecimento da justiça equitativa, lesão por lesão, vida por vida, que era o início ali, né, do olho por olho. E a punição coletiva, que é a participação da comunidade no julgamento do blasfemo. Depois, a aplicação da lei de estrangeiros, universidade da lei para israelitas e estrangeiros, e a execução do blasfemo, que era o cumprimento da sentença divina contra o blasfemo. Isso está no versículo 23, que fala, depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então perceba aqui que ali eles praticaram a palavra, praticaram exatamente o que o Senhor tinha ordenado. Durante muitas partes da leitura da palavra, nós observamos que o Senhor por várias vezes deu ordens, né, ao povo que uma nação fosse executada completamente. E ali muitas vezes eles
foram lá e desobedeceram. E através dessa desobediência vieram consequências à vida deles. Por quantas e quantas vezes o Senhor disse também: olha, vocês não peguem itens das nações que vocês estão indo agora guerrear. E eles iam lá, já aconteceu algumas vezes que eles iam lá e pegavam coisas que não deveria. E eles eram punidos por isso. Veja na história de Jacó, quando ele foi ali, toda a história dele. Na hora que eles foram sair da casa de Labão, a amada dele, né, simplesmente foi lá e pegou os ídolos do pai dela. E aí o pai dela foi atrás, né, deles, e ali, na hora que ele foi procurar as coisas, procurar os ídolos dele, né, ela escondeu ali, e foi uma ordenança também do Senhor, para que, tipo, não tivesse no meio ídolos, né? O primeiro mandamento do Senhor é: ama o Senhor acima de todas as coisas, e depois não tenha outros deuses além de mim, o Senhor diz. E ali ela simplesmente, eu não sei o motivo pelo qual ela pegou aqueles ídolos, mas veja, lá na frente teve consequências, porque Jacó disse: aquele que for achado com os ídolos, que ele venha morrer. E lá na frente ela teve José, mas no parto de Benjamim foi tirado-lhe a vida. Então perceba, tudo existem consequências. E nós devemos obedecer ao Senhor e praticar. A palavra muitas vezes ela vem e fala de forma sutil algumas coisas, mas porque nós não nos aprofundamos na palavra. E o fato da desobediência tem consequência. Aqui, essa pessoa que blasfemou aqui teve consequências. E para nós, muitas vezes nas nossas vidas, nós não prestamos atenção em algumas coisas. E o Senhor, ele chama a atenção para que nós venhamos abandonar os frutos da carne e praticar os frutos do Espírito. Sempre o Senhor está chamando a atenção a respeito disso. E nós devemos, acima de tudo, do que aprender a palavra, nós devemos praticar a palavra. É isso que o Senhor traz, para que nós venhamos praticar. Então, cada capítulo, cada versículo que nós lemos, nós precisamos aguçar os nossos ouvidos à voz do Espírito, aguçar o nosso conhecimento. E como que nós devemos preencher o nosso coração? Primeiramente, nós precisamos pensar nas coisas do Senhor, pensar nas coisas do alto, encher os nossos pensamentos com as coisas do Senhor. Encher a nossa mente com louvores, com a palavra, com a leitura diária. Não podemos ficar enchendo as nossas vidas com o que não agrada ao Senhor. E dessa maneira, nós cheios da palavra, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar as coisas do Senhor, nós vamos falar coisas que agradam o Senhor, nós vamos buscar por mansidão, nós vamos buscar por ser mais amáveis, por ser pela bondade, pela fidelidade. Na conversa com o meu sobrinho naquele dia, ele chamou bastante a atenção que muitas vezes a pessoa que está doente, a pessoa que está passando por uma situação difícil, ela não vai chegar em você e vai pedir: poxa, me ajuda, fala alguma coisa boa para mim. Ela não vai chegar e falar isso para você. Mas muitas vezes você, praticando a bondade, você pode enviar uma oração para uma pessoa que está precisando, enviar uma palavra para essa pessoa. Isso é muito bom, faz uma diferença muito grande. Ele, como eu, é uma pessoa mais dura, assim, uma pessoa mais firme no proceder, no dia a dia. E ele achava que não era necessário mandar essa palavra para essa pessoa, ou se importar com a pessoa. E ele disse que ele chorou muito no início da situação, né? Quando ele soube, chorou bastante, o Senhor trabalhou bastante com ele nisso. E ali ele viu a necessidade, ele viu que quando a pessoa mandava a palavra para ele, ou mandava uma oração, conversava um pouco com ele, eu falava: olha, tô aqui, tô me importando com você. Mesmo manda um áudio de uma oração para a pessoa, ele falou que era muito importante. E ele, desde o curso de capelania, quando ele fez e tudo mais, e o praticar da obra, ele mudou a visão dele com relação a isso, ele estava falando.
E ele estava dizendo o quanto que nós devemos buscar a bondade, a amabilidade, praticar o dom, né, do amor e praticar as obras do Senhor, de fazer o bem. Eu me lembro que a minha mãe, toda vez que ela sabia que alguém estava precisando de algo, ela ia ali e simplesmente ela executava algo. Por exemplo, uma mulher teve um neném, ela deu à luz, uma mãe deu à luz. Ela ia ali e, se ela era próxima, né, da família, ela ia e, sabe, limpava a casa para a pessoa, ou lavava uma louça, levava um bolo para essa mãe, comprava um pão, fazia um café da manhã diferente e levava para essa pessoa. Então, isso é praticar, né, o que a gente tem aprendido. Se ela não tinha intimidade com a pessoa, ela simplesmente fazia ali o café da manhã e entregava, simplesmente entregava. Uma comidinha gostosa, algo diferente, alguma fruta, algumas frutas, algumas coisas assim, sabe, que pudesse agradar a pessoa. Ou ela procurava ver se a pessoa estava precisando de algo e levava. Um doente, ela levava. Ou, de repente, um remédio. Ela sempre praticava isso, sempre. Então, nós observamos que isso é algo que nós devemos também prestar atenção, se nós temos praticado essas coisas, essas ações. A irmã Helena quer falar? Pode falar. A irmã levantou a mão? Desculpa, eu tô saindo, eu fico mexendo no celular, desculpa. Ah, amém. Não, amém, amém. Amém. Então, assim, é o praticar da palavra, né? Muitas vezes o Senhor vem e chama atenção para a prática da palavra. E quando eles fazem a capelania, quando executado isso, que eles vão em hospitais, vão em certos lugares, chama-se mais a atenção a isso, né? A prática. E nós não devemos praticar boas ações pensando assim, eu vou praticar boas ações, vai aumentar uma pedrinha na minha coroa, eu estou praticando boas ações porque o Senhor vai me dar algo especial porque eu estou fazendo isso. Não, não deve ser com esse pensamento, porque na verdade não é assim que funciona. Nós praticamos boas obras e boas ações porque nós estamos cheios da palavra do Senhor. O Senhor está nos enchendo tanto de bondade, de amor, que nós queremos praticar isso. Por quê? Porque nós estamos cheios do Senhor. Então é o inundar a outra pessoa da bondade de Deus. Não é uma troca, não é uma moeda de troca isso. Não, não deve ser feito dessa maneira. Mas sim porque nós estamos cheios do Espírito do Senhor. Na verdade, é a prática do fruto do Espírito que nós devemos gerar isso. Não é para que nós venhamos ter algo, adquirir algo do Senhor. Nós não ofertamos ao Senhor para que Ele nos dê algo em troca. Não é com essa mentalidade, mas sim nós estamos fazendo isso porque nós estamos cheios do Senhor. E aí na verdade, o fruto, como uma árvore, quando você vai numa árvore pegar um fruto para você comer, você está usufruindo do que aquela árvore está te dando. Aquela árvore não está te dando aquele fruto interessada que você pegue aquela semente, plante para que outra árvore nasça. Percebe a diferença? Simplesmente ela está te dando do que ela tem. Uma pessoa que é cheia do amor, ela vai querer passar para você amor. Ela quer que você sinta o amor de Deus através da pessoa. Uma pessoa que tem alegria, que está cheio da alegria do Senhor, que aqui diz como um gozo. Ela está cheia da alegria, ela quer te passar alegria, ela quer que você seja um pouquinho contaminado com aquela alegria, para que você passe a alegria adiante também. Paz. A pessoa tem a paz, então ela vai. A longanimidade, nós precisamos tanto buscar a longanimidade de Deus, né? Que tem uma paciência além, uma paciência excessiva, uma paciência alongada. Nós precisamos buscar isso. Irmão, o seu microfone está aberto.
e a benignidade de Deus, né? E a bondade, a fé, mas nós precisamos praticar todas elas. Algum dos irmãos quer falar algo antes de nós orarmos? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada pelo dom da vida, que muitas vezes nós simplesmente acordamos, vamos vivendo nossa vida, vamos fazendo as coisas sem prestar atenção o quanto é maravilhosa a vida. Senhor, quando uma pessoa que nós conhecemos falece, nos aguça a sensibilidade para isso. E no dia de ontem, faleceu o esposo de uma amiga minha, e eu peço ao Senhor que o Senhor visite a família, console, traga a tua paz, traga o teu consolo, traga, Senhor, o teu amor, invade aquela família. Senhor, ali uma esposa deixou de ter o seu marido, os filhos deixaram de ter um pai. Ele não amanheceu hoje, mas nós estamos aqui e o dom da vida é tão lindo e tão maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada por poder respirar. Obrigada por poder respirar sem um aparelho, enquanto muitos estão, Senhor, hoje entubados. Senhor, nós pedimos misericórdia por essas vidas, Senhor. Misericórdia por aqueles que estão sofrendo no dia de hoje, com dores, com problemas no seu emocional, muitas vezes, problemas no psicológico, muitas vezes problemas no seu interior, problemas espirituais até. Senhor, misericórdia desses, misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha trazer à nossa consciência o quanto é importante nós estarmos vivos e respirando, o poder transmitir a Tua palavra, o poder aprender de Ti. Senhor, que nós venhamos praticar o que nós temos aprendido, Senhor. Não somente sermos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que o Senhor desperte as nossas vidas, para que nós venhamos aprender sim da Tua palavra e colocar em prática o que temos aprendido. Enche o nosso coração, Senhor. Enche o nosso coração de paz, de alegria, de fé, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Que nós venhamos ter, Senhor, ó Pai, consciência de que nós precisamos praticar a fidelidade. Que nós venhamos praticar, Senhor, não somente aprender. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito. Que as palavras da nossa boca, Senhor, venham Te agradar. Que nós não venhamos pecar com os nossos lábios. Que nós não venhamos blasfemar. Que nós não venhamos, Senhor, murmurar. Que nós venhamos encher os nossos corações das Tuas coisas. Para que nós venhamos falar somente o que Te agrada. Que as palavras da nossa boca, Senhor, venham Te agradar realmente. Em nome de Jesus, é o pedido do nosso coração. Visita cada família aqui representada. Visita, Senhor, os nossos bairros, a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, Senhor. Visita, traga cura, traga libertação. Que nós possamos falar a Tua palavra para uma pessoa. Que nós, ao irmos na padaria, possamos falar da Tua palavra. Que quando nós entrarmos numa loja, nós podemos falar de Ti. Alguma coisa nós possamos falar do Senhor. E que o Senhor venha nos guiar nesse dia. E nós te agradecemos e te louvamos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor. Obrigada. E nos dirige. Amém. Amém, irmãos. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Bom dia. Amém. Esse versículo é tão lindo. Eu queria lembrar onde ele estava escrito e não consegui. Obrigada, irmã. Já anotei aqui.
Sim. Beijo, até. Até segunda. Tchau, tchau.